O anglicanismo. Comunhão anglicana ou anglicanismo teve suas origens no século XVI, época da Reforma Protestante. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII, 1509 a 1547, nos inícios de seu governo, mostrou-se zeloso pela fé cristã tradicional. Em 1521, contra a obra de Lutero sobre o cativeiro babilônico, escreveu uma afirmação dos 7 sacramentos, que lhe valeu o Papa Leão X o título de defensor da fé. Não obstante, havia de ser arrastado por seus afetos. Em 1509, Henrique esposou Catarina de Aragão, viúva de seu irmão Arthur. Deste casamento, teve vários filhos, dos quais uma só, Maria Tudor, sobreviveu. Com o tempo, Henrique apaixonou-se por uma cortesã, Ana Bolena. Por isso, procurou dissolver seu casamento com Catarina, alegando que fora nulo, porque os nubentes eram cunhados em primeiro grau. Tal pretexto era falso, porque o Papa Júlio II dera a Henrique explícita dispensa para se casar com Catarina. Ademais, somente após 18 anos de vida conjugal, Henrique trazia à tona esse impedimento. A corte real favorecia os anseios do rei. A rainha Catarina apelava para a Santa Sé, pedindo justiça. O Papa Clemente VII resolveu entregar o exame do processo a um tribunal de Roma, julho de 1529. Em janeiro de 1531, o Papa proibiu a Henrique novas núpcias, enquanto a causa estivesse sob julgamento. O rei, vendo que pouca esperança lhe restava, quis obter a dissolução de seu casamento da parte da hierarquia da Inglaterra. Thomas Cromwell, obscuro advogado que adquirira influência sobre o rei, aconselhava a Henrique que, a exemplo dos príncipes alemães, se separasse de Roma. Em fevereiro de 1531, uma assembleia do clero, instigada pelo rei, proclamou Henrique chefe supremo da Igreja da Inglaterra, com a cláusula, na medida em que a lei de Cristo o permite. Em 1532, o rei elevou à sé arquiepiscopal de Cantuária Thomas Cranmer, que em sua viagem à Alemanha tinha entrado em contato com o luteranismo. Cranmer resolveu declarar nulo o casamento de Henrique VIII, de modo que este se casou em 1533 com Ana Bolena. O Papa respondeu excomungando o monarca e finalmente declarando válido o casamento com Catarina. O cisma estava às portas. Em novembro de 1534, o parlamento inglês votou o ato de supremacia, que proclamava ser o rei o único e supremo chefe da igreja na Inglaterra. Os súditos que não reconhecessem esse ato seriam punidos com a morte. A grande maioria do clero se submeteu, talvez porque acostumada ao conceito de igreja nacional e bastante mundanizada. Existiram, porém, até a morte, vários leigos e clérigos, dos quais se destacaram o leigo Thomas More e o bispo John Fisher.
Muitos mosteiros foram fechados, relíquias e imagens foram destruídas. Apesar do cisma e das pressões luteranas, o rei queria conservar íntegra a fé católica na Inglaterra. Combatia tanto a adesão ao Papa quanto as inovações religiosas do continente. Henrique teve por sucessor um filho de 10 anos, que lhe nascera de um terceiro matrimônio. Este menino, Eduardo VI, teve como tutores o Duque de Somerset e o de Northumberland, que, com o arcebispo Cranmer, muito trabalharam pela introdução da teologia protestante na Inglaterra. Houve revoltas em diversos condados e as desordens se avolumaram na Inglaterra, a tal ponto de que, quando Eduardo VI morreu, aos 16 anos de idade, em 1553, a nação em peso se pronunciou pela princesa Maria, a católica, filha de Henrique VIII e Catarina, contrariando a designação que Eduardo fizera em favor de Joana, cortesã de sangue real e protestante. Maria Tudor resolveu a situação. Era católica convicta e pôs-se a trabalhar, apoiado por seu primo, o cardeal Reginaldo Pole, legado papal. Em 1554, o parlamento aprovou a nova união da Inglaterra com a Santa Sé. Os prelados depostos por Henrique VI foram restituídos às suas sedes, enquanto os hereges, vindo do exterior, foram expulsos. A rainha Maria, no seu zelo restaurador, adotou medidas extremas, semelhantes a que Henrique VIII tomara contra os católicos. Esse zelo excessivo era, em parte, favorecido pelo povo, mas encontrou desaprovação da parte de católicos, que se tornaram avessos à rainha. Esta se tornou impopular também por seu casamento com Filipe, filho de Carlos V, que pouco depois subiu ao trono da Espanha, com o nome de Filipe II. Maria morreu prematuramente em 1558. Pouco depois, extinguia-se a restauração católica na Inglaterra. Sucedeu-lhe no trono uma filha de Ana Bolena e Henrique VIII, a rainha Elizabeth, 1558 a 1603, visto que Maria não deixara herdeiros. A nova soberana elevou a Inglaterra a extraordinário poder político e econômico. A sua religiosidade era misteriosa. Convertera-se ao catolicismo sob Maria e, elevada ao trono, continuava a frequentar a missa, confessar-se e comungar. Essas atitudes, porém, não eram profundas e cediam a interesses políticos. No dia de sua coroação, jurou conservar a religião católica no país. Não obstante, motivos de conveniência a levaram a violar a sua palavra. Os católicos consideravam-na rainha ilegítima e propunham Maria Stuart, da Escócia, como herdeira legítima do trono. Isso fazia Elizabeth se inclinar cada vez mais para o protestantismo. Em consequência, sob as aparências de católica, foi tomando medidas anticatólicas e antipapais. Libertou os teólogos presos na Inglaterra e chamou de volta os pregadores de novidade, outrora expulsos. Um dos feitos mais importantes de Elizabeth foi a tentativa de restaurar a hierarquia episcopal na Inglaterra, praticamente extinta por Henrique VIII e Eduardo VI. Para tanto, foi escolhido como arcebispo de Cantuária um antigo capelão da rainha, Mateus Parker.
que recebeu a ordenação episcopal em 17 de dezembro de 1559, às 5 horas da manhã, na capela de Lambert, segundo um ritual novo chamado ordinal, confeccionado sobre o rei Henrique VI. O sagrante foi um bispo deposto, que se prestou a tal ofício. William Barlow, ex-titular da diocese de Bath, ordenados ainda sob Henrique VIII, validamente. Marcus Parker, uma vez ordenado bispo, ordenou outros bispos, reconstituindo assim a hierarquia na Inglaterra. Após longos estudos de peritos que investigaram de perto os fatos, o Papa Leão XIII, em 1896, declarou inválidas as ordenações anglicanas, baseando-se em 2 motivos. Primeiro, insuficiência do rito. O ordinal de Eduardo VI excluía qualquer alusão à missa como sacrifício de Cristo perpetuado sobre os altares pelo ministério dos sacerdotes. Segundo, falta de intenção devida. William Barlow queria constituir uma hierarquia diversa daquela que Cristo fundou, desvinculada da sé de Pedro. Por esse motivo, a Igreja Católica até hoje não reconhece as ordenações anglicanas, embora o assunto possa ser reestudado na base de novos aspectos que os estudiosos têm trazido à tona em ampla bibliografia. Este ponto é decisivo para a restauração da comunhão entre a Santa Sé e Cantuária. Na primeira metade do século XIX, registrou-se na Inglaterra o chamado Movimento de Oxford, chefiado por teólogos anglicanos, entre os quais John Newman, depois convertido ao catolicismo e feito cardeal. Esses estudiosos puseram-se a pesquisar a literatura teológica dos primeiros séculos do cristianismo, ou os padres da Igreja. Mediante esse retorno às fontes, verificaram que a Igreja Católica havia guardado puramente a mensagem de Cristo e das primeiras gerações cristãs. A continuidade desse estudo é muito promissora, pois pode preparar o reatamento da comunhão entre o anglicanismo e o catolicismo. O reatamento, em nossos dias, vem sendo dificultado pela ordenação de mulheres para o presbiterato e até para o episcopado, bem como pela consagração episcopal de Jenny Robson, um homossexual que mantinha relação carnal, motivo pelo qual, em 2003, o diálogo oficial foi suspenso pelo Papa João Paulo II. O fato tem aberto distâncias crescentes entre os anglicanos e os católicos, acompanhados pelos ortodoxos orientais, muito fiéis à tradição. No entanto, o Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos destacou recentemente que aquilo que une católicos e anglicanos é maior do que o que os separa. Breve retomada acerca dos 45 anos de diálogo ecumênico católico-anglicano. O diálogo entre anglicanos e católicos começou oficialmente em 1966, proposto por Paulo VI e pelo arcebispo da Cantuária, Michael Ramsay. Após uma fase preparatória, constituiu uma comissão conjunta em 1968. A primeira fase do diálogo durou de 1970 a 1981, dirigida pelo bispo anglicano Henry McAdoo e pelo católico Alan Clark. Nessa fase, falou-se sobre a doutrina eucarística, autoridade e ministério ordenado, chegando à declaração conjunta de Windsor. A segunda fase começou em 1983
e durou até 2011, liderada pelos bispos anglicanos Mark Santer, Frank Griswold e Peter Carnley, e pelos bispos católicos Cormac Murphy O'Connor e Alexander Joseph Brunet. Em 2005, a comissão discutiu e produziu um documento interessantíssimo sobre Nossa Senhora, chamado Maria, Graça e Esperança em Cristo, superando muitos conflitos e discórdias acerca do papel de Maria na vida e na missão da Igreja. Os membros da ARC explicam que, ao proclamar a Imaculada Conceição, a Igreja Católica declara especificamente que Maria foi concebida sem pecado, em vista dos méritos de Cristo, afirmando assim que ela foi salva pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Podemos afirmar conjuntamente que o trabalho redentor de Cristo tocou Maria na sua profundidade e nos seus começos. Sobre o dogma da Assunção, as duas igrejas entendem que o ensinamento de que Deus levou a Virgem Maria na plenitude da sua pessoa para a sua glória é consoante as Escrituras e pode, de fato, ser entendido à luz das Escrituras. Esse documento é o último desta fase. Também foram publicadas outras 4 declarações: Salvação e a Igreja, 1987, A Igreja como Comunhão, 1991, A Vida em Cristo, 1994 e O Dom da Autoridade, 1999. Outros dos acontecimentos sobressalentes dessa segunda fase foi a publicação por parte do Papa Bento XVI da Constituição Apostólica Anglicanorum Coetibus, em 9 de novembro de 2009, que trata das condições de recepção dos anglicanos na comunhão católica. A terceira fase teve seu primeiro encontro em 17 a 27 de maio de 2011, no mosteiro de Bose, norte da Itália, e contou com a participação de 18 teólogos de diferentes contextos do mundo inteiro. Em resposta ao programa definido pelo Papa Bento XVI e pelo arcebispo Rowan Williams na Declaração Comum de 2006, as discussões foram focadas nos seguintes pontos interrelacionados: a Igreja como comunhão, local e universal, e como a Igreja local e universal pode vir a discernir a correta formação ética. O programa também exigiu que a comissão reexaminasse como o compromisso para a restauração da comunhão completa de fé e vida sacramental deve ser entendido e perseguido atualmente.